Se existe uma pessoa na cidade que é tão quanto, se não mais importante do que o próprio Boyd, essa personagem é a Christie. Afinal de contas, como os personagens iriam se virar sem a única médica cirurgia que existe ali naquele local? Só que aparentemente alguns sinais indicam que os personagens não perceberam o quão valiosa a Christie é, mas os monstros já perceberam isso. E tem vários sinais na série de que se os personagens não se ligarem rápido nisso, a Christie vai encontrar seu fim logo na próxima temporada. Um fim esse que muito provavelmente vai ser bem triste. Esse é o vídeo que eu vou gravar com mais dor no coração, porque eu gosto muito dessa personagem, mas vocês vão entender até o final dele o porquê que eu tenho essa percepção. Vamos para um aviso bem rápido e a gente já começa. Pop personalizado é na Agem Biscuit, peças feitas do zero com cada detalhezinho que você pedir, e a caixinha colecionável vem de brinde. Galera, a Christie foi uma das primeiras personagens que foi apresentadas pra gente na série Origem. Ela é uma peça bem fundamental ali dentro da cidade, sendo praticamente a única pessoa que tem para cuidar das pessoas que estão doentes ou machucadas. E foi logo numa das primeiras aparições da Christie que os sinais ali de que ela poderia ter um ponto fraco já começaram a surgir ali entre o primeiro ou segundo episódio. Vou ser direto com vocês, a Christie é uma pessoa sobre quem os jogos mentais dos monstros têm muito efeito. Quando ela decidiu ficar na van para tratar o Ethan junto com o Boyd, eles estavam lá dentro com um amuleto, ou seja, os monstros não podiam entrar ali dentro daquele espaço, só que os monstros ficavam do lado de fora falando coisas, dando risadas, fazendo pequenas jogadas mentais ali para tentar desestabilizar todo mundo que estava ali dentro. E a Christie, apesar de ser uma pessoa que está há mais de 6 meses na cidade, começou a balançar ali emocionalmente. Ela quase fez besteira, quase colocou a segurança de todo mundo ali em risco, porque ela estava ficando com medo, ela estava começando a ficar assustada com as coisas que os monstros estavam fazendo do lado de fora. Mesmo sem eles poderem entrar ali. Ela podia ter matado todo mundo naquele momento que ela foi tomada pelo medo e quase fez besteira. Precisou o Boyd ficar ali acalmando ela, mesmo ela sabendo que não tinha como os monstros entrarem. Essa fraqueza emocional dela pode ser um problema na próxima temporada. E essa característica de ser mentalmente vulnerável da Christie se soma com uma outra qualidade dela que pode ser a soma mortal para levar ela ao perigo. A Christie é uma personagem muito corajosa. Lá no início da série não se sabia ainda se os amuletos funcionavam dentro de veículos fechados. O Boyd e a Christie foram os primeiros a testar essa possibilidade e para a felicidade deles deu certo. Só que eles não sabiam que ia funcionar e mesmo assim a Christie foi corajosa o suficiente para entrar num lugar que ela não sabia se seria ou não protegida. E uma vez lá dentro, ela ficou vulnerável apenas às vozes dos monstros, e isso foi quase suficiente para fazer com que ela sucumbisse. Então essa soma de coragem e medo pode ser uma combinação bem perigosa para essa personagem. Indo agora para um terceiro fato que talvez vocês não tenham percebido, mas a Christie é uma das únicas personagens que até agora não viu um monstro cara a cara do lado de fora. Todo mundo já passou por essa experiência, mas a Christie, a Donna, a Marielle e alguns poucos personagens que dá pra contar nos dedos ainda não deu de cara com o monstro. Então a gente ainda não sabe qual seria a reação dela. A ciência diz que existem 2 tipos de pessoas quando se assustam. As pessoas que reagem e as pessoas que paralisam. A gente pode ver ali que o Jade foi o tipo de pessoa que paralisou. Ele precisou que o Victor corresse até ele e puxasse ele, porque quando ele se assustou com um monstro matando ali um animal na frente dele, ele simplesmente ficou em choque. E por que será que eu tenho a impressão que a Christie também é esse tipo de pessoa, que paralisa ao se assustar? Pode ser que a primeira vez que a Christie veja um monstro seja também a última. E agora a gente pulando para a terceira temporada, tem muita coisa nela que indica que os monstros podem estar atrás da Christie. É o seguinte, a Christie e a Marielle aceitaram que o Randall fique com elas na clínica na próxima temporada. Porque o Randall disse que estava com medo de ficar lá dentro do ônibus, porque de noite ele via tudo o que acontecia, via os monstros para tudo quanto é lado, e isso estava mexendo muito com a cabeça dele. Então a Marielle convidou ele para ficar com elas na clínica. Só que tem um problema, o Randall é um personagem muito instável. Logo lá no começo, ele acreditava muito que aquilo tudo era uma conspiração, que havia pessoas ali dentro mal intencionadas, que tem alguém infiltrado entre os personagens principais. E o Randall sobreviveu a um ataque dos monstros. Os monstros tinham tudo para matar ele durante a chegada daquela policial na cidade. E a gente ainda não sabe o que levou os monstros a não matarem o Randall naquele dia. Pode ter sido por conta dele estar tomado pelas cigarras. Eu já conversei aqui no vídeo anterior do porquê que eu acredito que os monstros não atacam pessoas que foram tomadas pelas cigarras. Ou então pode ser porque ele tenha feito um acordo com os monstros. E se isso aconteceu, ele não foi o primeiro a fazer isso. Eu já contei aqui no vídeo anterior que eu falei sobre a Donna, do porquê que eu acho que a sobrevivência dela quando ela chegou na cidade teve a ver com um acordo feito com os monstros. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui embaixo e também aqui no card. Mas se o Randall tivesse sobrevivido através de um acordo,
o que os monstros pediram pra ele. Porque ele não falou nada sobre o que rolou com ele desde que ele foi abandonado pelo Boyd durante a noite. A gente só sabe que ele sobreviveu ao que ninguém sobreviveria e que depois disso ele tá bem diferente, ele tá mais mudado. E essa mudança toda levou ele a se aproximar da Mariel e da Christie. Pode ser que o Randall tenha realmente mudado, mas ele era um personagem que desde o começo não dava pra confiar. E se a Mariel quer provar que confia no Randall, ela não precisaria colocar a vida delas em risco, porque uma traição dele vai representar a morte das duas. Ou talvez não, porque como a Mariel também era uma das pessoas que estava presa na torre lá por conta da canção das cigarras, pode ser que a Mariel, assim como o Randall, também não possa ser morta pelos monstros, o que só sobra uma pessoa de quem eles podem estar atrás. Uma pessoa que também vai estar na clínica, mas não era um dos 3 prisioneiros, a Christie. A Christie já está ferida desde o final da 3ª temporada porque ela foi pega numa armadilha de urso, então ela está com uma mobilidade limitada. Ela é uma pessoa fraca mentalmente contra os jogos psicológicos dos monstros. Ela e a Mariel acolheram dentro da clínica uma pessoa que está devendo sabe-se lá o que para os monstros. E finalmente a Christie é um dos pilares que mantém a esperança do povo, sendo a única médica que existe entre eles. Então, se a minha teoria estiver certa, muito provavelmente na próxima temporada a gente vai ter o momento mais triste dessa série, que seria a morte da Christie na frente da Mariel. Semelhante ao que eles fizeram com a mãe do Kenny na frente do Boyd. Eu torço muito para que isso não aconteça, mas é o que tá parecendo que vai acontecer. Me diz aí o que vocês acham, se vocês ficaram aí balançados assim como eu, porque eu realmente não quero ver isso acontecendo. A morte da mãe do Kenny pra mim é um episódio que eu evito de assistir, porque foi um episódio que me deixou sem dormir ali uns 2 dias, fiquei meio perturbado ali com aquilo. Mas passou finalmente e tal, mas eu não gostaria de ter que ver isso de novo, ainda mais com uma personagem tão querida. Comenta aqui o que vocês acham dessa teoria, confere os outros vídeos que eu fiz aqui a respeito de Origem. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu tô sempre trazendo conteúdos de Origem aqui, teorizando com vocês, pra manter o nosso amor aí por essa série viva, enquanto não sai a 4ª temporada pra confirmar ou desconfirmar essas teorias. E é isso, até o próximo vídeo.